Ora, viva a toda a audiência da Rádio Mindset. Nós já estamos aqui em direto para podermos levar até si este programa Investimentos. Programa este que fala sobre maneiras de investirmos, fala sobre decisões e nós estaremos aqui até sensivelmente 1 hora, 19h30 no máximo, para podermos falar sobre investimentos e, quem sabe, direcioná-lo a tomar uma decisão para investir. Dá nota que a rubrica Investimentos vai na sua segunda edição e hoje nós estaremos a falar sobre um tema muito interessante, porém assim também desconhecido por muita gente, e por isso nós estaremos aqui no estúdio durante 1 hora a falarmos sobre este tema. Eu já voltarei e vou lhe deixar um pouco curioso em saber, mas que tema é esse que ele está dizendo? Eu já volto para poder dizer então que tema é que estaremos a falar. Dar nota que meu nome é Gil Cristo Adolfo, estarei convosco até bem perto das 19h30. Comigo eu tenho Eduardo Samuel e Panzo aqui na assistência. Eduardo está na técnica. E eu volto depois desta música para poder então apresentar a minha convidada, a minha interlocutora, e podermos então também aqui debruçar-nos sobre esse tema que é o não quero falar, já falei. Depois da música, depois da nossa saudação. Fique do outro lado. Hoje é segunda-feira, dia de muita boa disposição. Espero também que o seu final de semana tenha corrido muito bem. E fique conosco, fique aí do outro lado. E eu já volto. Mas pronto, nós vamos então já aqui nesta... Estamos de volta e vamos começar a falar sobre o nosso tema. Mas antes, deixa-me saudar a minha convidada, Urseila Chivela. Muito boa noite e seja muito bem-vinda. Boa noite, Gil Cristo. Muito obrigada pelo convite. E hoje nós aqui na Rádio Mindset, em nome da equipa, também queremos agradecer a amabilidade por ter aceito estar conosco e por também ter aceito participar deste programa e falarmos deste tema que já vou anunciar, o franchising. Hoje nós estaremos aqui a falar nesta segunda edição do programa Investimentos, falar sobre o franchising. Nós vamos procurar compreender o que é isso, vamos procurar compreender como é que o franchising se operaciona no mercado e como ganhar dinheiro com o franchising. Quem pode investir em franchising? Quem pode ser agente? Quem pode ser agenciado? Como é que isto funciona? E eu que hoje, então, Urseila estará aqui a falar. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. E para que a nossa audiência saiba quem é a Urseila. Muito bem, boa noite a todos que nos ouvem. Eu sou a Urseila Chivela, sou coordenadora de Retail and Franchising. Pronto, sou uma jovem senhora e muito gosto em estar aqui. Hoje, como disse o Gil Christ, muito bem, vamos falar do franchising, que em português quer dizer franquia, não é? Eu vou explicar muito bem como é que se processa esse modelo de negócio, como é que podemos investir, as vantagens todas, curiosidades e muita coisa boa. Muito bem. Então, para que entremos mesmo já e a audiência está curiosa, Urseila, fale-nos o que é franchising. Já disse aqui o significado, não é? A tradução literária, vamos assim dizer, franquia, mas que negócio é esse? É um modelo de negócio onde o franchise, né, o franqueador, concede o direito do uso da marca, do produto a outra pessoa, né, a que queira investir. Ou seja, dentro dos limites estabelecidos pelo franqueador, é a oportunidade da pessoa investir com uma marca que já exista.
Bem, então, eu não preciso criar, eu não preciso Não. inventar, eu apenas olho, gosto da marca, identifico-me com a marca e manifesto o meu interesse em fazer parte da marca ou de representar esta marca em algum outro ponto. Como é que é esta operação, efetivamente? Bem, isto depende muito do objetivo de cada um. E também para clarificar lá em casa, né, que existem vários tipos de franchising Certo. e um deles, ou o mais conhecido deles, é o de produtos, né, em que a pessoa, através da marca de outrem, vai usar os produtos e comercializar. Na verdade, existem 6 tipos principais de franchise, que é o franchise social, que é aquele em que as ONGs também podem ceder as suas marcas. Sabias disto, Gil? Não. É, uma associação, por exemplo, com um movimento muito bom, pode expandir através de franchise. Ela pode muito bem dizer, estou disponível, quem quiser, pega no nome, pega no logotipo, pega nos tipos, né, de atividades que nós já fazemos e começar também a exercer. Lembrando que todo franchise tem aí um acordo e muitas cláusulas. Sim. Tá bem? E depois, o outro, como eu já disse, que é o muito famoso, é o franchise de produtos, em que o franqueador cede ao franqueado o poder do uso dos seus produtos. Depois temos o franchise de serviços, que é parecido ao de produtos, só que de serviços, e depois temos o de distribuição também. Né? O de distribuição é aquele em que eu crio uma rede de distribuição como se fosse o próprio owner da marca. Temos também o da produção, onde eu posso produzir tudo tal e qual como o owner, e o último que é o misto, onde eu posso ter tanto para produtos como para serviços. Muito bem. Me parece ser um modelo de fazer negócios bom, parece ser interessante, mas diga, como é que é a parte do investimento? A quem recai o investimento? A quem recai aqui a capacidade de alimentar o andamento do negócio? O negócio pode funcionar e também a questão do mercado. Como é que este processo todo ocorre? Vamos começar com o investimento. Eu manifesto vontade e depois como é que eu faço? Pronto, isto é tudo à base de negociação. Existem, por exemplo, aquelas empresas que já estão disponíveis mesmo para o franchise e há aquelas outras empresas que não. Então tem que haver aquela procura da pessoa que tem interesse. É bom fazer sempre um estudo e conhecer o tipo de produto, serviço ou o mercado em que está segmentado, aquela área em que nós queiramos fazer então o franchise. Ou seja, imagina que seja uma empresa que já esteja disponível para isso, entramos em contato e manifestamos o nosso interesse. Posteriormente, agenda-se uma reunião onde o owner da marca e a pessoa que tem interesse vão sentar e serão definidas as formas de trabalhar, ok? Lembrando que há sempre uma taxa que tem que ser paga, né? Então, quem vai investir tem que conhecer muito bem o mercado que quer entrar. Porque o que é que acontece depois? Há uma cláusula que é: você vai ficar com a marca, você vai trabalhar com a marca e você vai ter que pagar pela marca. E se eu não vender? Fica a pergunta, né? Se não vender, vai ter que continuar a pagar pela marca pelo tempo estabelecido. Ok, então eu defino aqui 5 anos, por exemplo. Se no primeiro ano eu não tiver sucesso, se no segundo eu não tiver sucesso, eu não posso antecipar a rescisão? Isso depende do que foi acordado no início. Né? Imagine se no início for acordado exclusivamente, taxativamente os 5 anos, terá de esperar pelos 5 anos ou será penalizado, né? Terá de pagar uma multa para então rescindir. Em termos de representação, por exemplo, eu posso ter uma marca agenciada a mais pessoas ou é sempre exclusividade? Não, isto também é tudo à base de acordo. Imagine que seja um contrato
ou muito pesado, um investimento muito grande. Vai uma marca que já renda muito no mercado. Eu, enquanto franqueado, não tenho interesse em ter concorrentes comigo. Sim. Então eu posso dizer ao franqueador, olha uma coisa, eu estou disposta a pagar essa taxa que me está a cobrar, desde que eu seja o franchise exclusivo desta área, de um território. Não precisa de ser, imagine, num país todo, mas numa determinada área. Vá. A área sul, por exemplo, né? Vamos falar em Angola, a pessoa tem interesse em investir e a marca até já é nacional, e ela diga assim, eu quero Benguela, Uambo, Lubango só para mim. Então essa pessoa será um único a exercer o franchise aí. Isto depois pode aqui trazer outra questão em termos de, vamos lá ver, concorrência entre a mesma marca, se ela tiver alguém apenas, isto pode acarretar alguma competitividade ou não? Bem, eu queria guardar essa curiosidade para o ok. final, não, mas posso falar já agora, já que o Gil perguntou o que é que acontece. Na verdade, não é suposto que o consumidor final sinta a diferença entre um oficial e um franchise. Então, eu meio que não vou concorrer. Eu vou estar ali exposto, mediante a reputação que tem o produto, eu vou ter sucesso. Imagina, eu até posso recomendar que o meu cliente que venha, não tem um produto no momento, vá para o oficial. Sim. E o oficial também pode recomendar que venha para mim. O único problema é que quando eu tenho muitos franchises aí, eu estarei a concorrer. Mas geralmente entre o oficial e o franchise não há esse tipo de concorrência, porque o próprio consumidor não sente a diferença quando vai num local ou noutro. E em questões de preços, vamos falar de produto, por exemplo. Sabemos que as pessoas poderão não ter o mesmo nível de orçamento para, apesar da marca ser a mesma, o produto ser o mesmo, mas depois tem aqui a questão do posicionamento, onde cada um decide fixar-se para então desenvolver a sua atividade de franchising. E como é que isso funciona? O preço é o mesmo, é standard, ou vai variar em função também da oportunidade que o mercado assim oferecer? Se for local, o preço tem de ser unânime. Porque a ideia, imagino, né, aqueles franqueados que depois, por alguma astúcia, possam mudar ou baixar, mas é suposto que seja igual. Porque o consumidor não pode mesmo sentir diferença nenhuma. O que vai acontecer depois são acordos, né, em que a pessoa diga assim, pronto, eu estou numa área um bocadinho mais tímida, como é que podemos fazer? Vai existir um desconto da parte do franqueador. Isso não pode. Aí tem outras coisas. Assim, na verdade são muitas cláusulas, né? Por isso que é muito importante que quem tenha um interesse em fazer estude bem o produto, o serviço, a marca que queira investir. Né? Existem várias marcas, vários produtos, então até o cenário, né, que ocorre dentro de um franchise tem de ser igual ao que ocorre dentro de uma loja oficial. Claramente que não vai ser taxativamente igual, porque eu posso dizer, olha, de acordo com o local em que eu estou, essas coisas não funcionem, mas eu não vou fugir do padrão. Eu posso implementar algumas estratégias minhas, mas tudo dentro do padrão. Exatamente. E, só para melhorar... Força. Gil, mostra-me só a tua chávena de café. Nós estamos com 2 chávenas de café aqui. E eu quero dar um exemplo, para que fique muito claro. Gil, pronto, eu gostava muito que vocês aí em casa pudessem ver esse exemplo, mas infelizmente não vai dar. Gil, temos 2 chávenas aqui. Agora, diz-me, por favor, qual é o franchise e qual é o oficial desta marca. Um é franchise, o outro é o oficial. Agora quero que me diga qual é. Assim, elas são exatamente iguais. O que fica difícil de saber quem é quem. Né? Porque elas têm a mesma dimensão, a mesma cor,
as mesmas etiquetagens, até a dimensão do rótulo, vamos assim dizer, ou da marca, é exatamente igual. Então não tem variação. Aqui a variação é só se um quebrar na ponta Pronto. ou não. Mas em termos de dimensão, layout, é um igual ao outro. Este é o objetivo principal do franchise. Eu não comprometer a reputação da marca existente. Tudo igual. E eu, enquanto consumidor final, eu não consigo perceber. Só quem está por trás é que consegue me dizer este é o franchise e este é o oficial. Tanto é que a nível de preço poderão até ser iguais. E aqui, na segunda parte nós vamos trazer formas de aplicação na nossa vida em Angola e porque também isto nos remete a formas de diversificar o mercado e evoluir o mercado com determinados padrões de produtos com qualidade para que o consumidor também possa então sentir que ele tem acesso a esse tipo de produtos ou mesmo de serviços. Eu já volto, vamos fazer aqui uma breve pausa para ouvirmos mais uma música e regressarmos com esta segunda parte do programa Investimentos, que hoje estamos a falar sobre franchising. E eu tenho aqui Urseila para nos esclarecer a respeito deste belíssimo tema. E voltamos então para esta segunda parte deste programa Investimentos que procura levar até si esclarecimentos, informação para que tome a melhor decisão para poder aplicar então os seus recursos. E hoje a informação que nós decidimos partilhar consigo é o franchising. E para isso temos aqui a Urseila, ela que é especialista em franchising e está a nos esclarecer a respeito deste modelo de negócio. Urseila, diga-nos aqui, em Angola, aquilo que é a sua experiência, como é que tem sido este modelo de negócio? Olha, eu acho que todos nós, ou se calhar quase todos nós, já tivemos contato com um franchise aqui em Angola, né? O franchise aqui é bem aceito, principalmente para o mercado de bebidas e o mercado de comidas, né? Pronto, quando nós vamos, por exemplo, ao KFC, nós conseguimos notar o cenário todo e se calhar há pessoas que pensem e sintam que é o KFC original que foi plantado aqui. Podia, né? Mas nesse caso trata-se de um franchise. Então, dependendo daquilo que é o nosso consumo máximo no país, tem uma situação muito boa. E geralmente as pessoas não sentem, como eu já disse no início, e tanto é que o modelo de fritura é tudo padronizado. Certo. E eu acho que o Gilchrist também já chegou a pensar, se calhar, que era mesmo o KFC americano que veio para aqui e estava a fazer os frangos, não é? Assim, não se nota a diferença. Pois é. De facto, não se nota a diferença. A não ser... E o frango, é verdade? Boa pergunta. Porque as galinhas não são, né? Não, as galinhas não. Olha, essa pergunta por acaso é muito curiosa, porque até eu fiquei assim, as galinhas, será que são nacionais? E assim, como o franchising é a roupagem, o mais importante é a integridade da marca. É a reputação da marca. Se o frango for bom, for nacional e quando passar pela fritura, sair tal e qual como se eu estivesse a comer um frango de KFC, vá nos Estados Unidos, por exemplo, então está tudo bem. Desde que eu não afete, né, a integridade da marca diante do franqueador. Se for com galinha rija, também dá para fazer aí estarei já a atropelar uma das cláusulas, Isso, né? isso. Porque depois as pessoas vão reclamar e o franqueador vai ver assim. Porque imagina, se eu tiver um nível baixo de vendas,
para o franqueador também é preocupante. Certo. É preocupante. Porque Então, o produto pode estar a perder aceitação. exatamente, no perder a mercado. aceitação. Porque para o franqueador não é só receber a percentagem do valor ou a taxa, é, né, que o produto seja expandido. Então, quando for expandido e com qualidade, é o nome da marca que se ouve por todo o lado. Muito bem. Para quem deseja abraçar este negócio, como é que, quais são os caminhos? O que é que ele deve fazer em termos de orientação? Existem sites, não sei se existe ou se existirá alguma agência especializada que oriente as pessoas a poderem fechar negócios de franchising. Sim. O que é que aconselharia, ou em termos de orientação, passo a passo, por exemplo, para quem deseja? Hoje, por exemplo, eu quero, primeiro passo, o que é que eu tenho que fazer? Bem, assim como quando se tenta criar uma empresa nova, existem estudos de viabilidade, né? Então, a primeira coisa a se fazer é identificar o tipo de produto ou serviço que a pessoa quer vender. Não fazer só porque os outros dizem, para que a pessoa esteja totalmente dentro do assunto. Depois, escolher uma marca. Vai escolher uma marca dentro daquilo que tem interesse, dentro do produto ou do serviço, e fazer uma investigação profunda. E aqui uma nuance que nós temos que ter em conta, que é o local onde nós vamos aplicar. Porque, por exemplo, uma marca, um produto, pode ter muita boa aceitação. Vá na África do Sul e o produto ser top, eu for para lá, gostar, mas aqui em Angola depois não ter. Por exemplo, aqui faz muito calor. E há um creme muito bom que está a ser lançado e eu estou com interesse, né? Lançado na África do Sul, e eu tenho interesse de fazer aí então o franchise, ser o franqueador. Mas este mesmo creme gera calor, porque, por exemplo, nessa cidade faz muito frio. Por mais que tenha tido muita aceitação, eu não posso meio que por emoção aplicar no nosso país. O produto é bom, mas para nós não será funcional. Num primeiro impacto pode ser bom, mas depois ir perdendo aceitação. Então, estudar muito bem o tipo de serviço, produto e depois estudar o mercado em que nós estamos, né? Depois de conhecer o produto, o mercado, se vale a pena, se é funcional, se não é funcional. Depois de ter, né, estes parâmetros todos alinhados, então procurar entrar em contato. Para aquelas pessoas que queiram fazer um investimento muito grande, é bom que procurem também um profissional para fazer esse acompanhamento. E cá em Angola nós já temos pessoas que direcionam para esse tipo de estudo, né, de viabilidade. Vamos falar aqui na fase do investimento. Eu identifiquei, estabeleci o contacto e até tivemos bom feedback do dono da marca, e ele também já estava há algum tempo com a intenção de expandir a marca para Angola, por exemplo, e depois vem, temos que importar as coisas, se calhar. Temos que mandar vir os produtos, mandar vir os equipamentos. Os bancos estão preparados para esse processo? Assim, existe uma vantagem muito grande onde o franqueador ajuda o franqueado. Uma das vantagens é essa, é contar com o apoio do franqueador para conseguir ter as coisas. Imagine que a pessoa tenha até o orçamento, o budget para a coisa. Vai dizer, olha, eu tenho esse montante, estou disposto a pagar tudo, seguir as cláusulas todas, entretanto, eu não tenho condições de mandar vir. Não conheço nada, não conheço ninguém. Aí, nesse momento, o franqueador entra. Todos os links que o franqueador tem, o franqueador pode passar ao franqueado e ajudar a fazer com sucesso, né, a abertura do negócio no momento. Porque, na verdade, já existe. E na cabeça de todo mundo já existe. É só uma passagem que vai acontecer e que é do interesse do franqueador
que essa passagem ocorra com sucesso. Eu faço essa pergunta porque nós temos o tema cambial, Exatamente. né? Num contexto em que o tema cambial é um problema, a variação da moeda. E o que também faz com que a minha taxa de franquia varie, se calhar, em função, se estiver estabelecida numa moeda forte, dólar ou euro, eu corro o risco de, toda vez que eu tiver que fazer o pagamento desta taxa, ter sempre aqui uma variação. Sim. E os atrasos, às vezes também para executar a operação. Isto coloca em risco o negócio. Dependendo do tipo de negócio. Ok. Imagino que seja um negócio cuja entidade da marca já esteja em Angola inserida. Sim. No franchise, eu posso receber os produtos todos já do franqueador. Imagino que eu queira vender um conjunto de louças de cristal. Eu vou receber tudo já da empresa. Se não for um franchise por exemplo, a produção, eu não preciso de produzir nada. Sim. Então, a única É o produto acabado. Exato, eu recebo como se fosse meu, como se eu tivesse produzido, tudo bonitinho, e vou fazer a minha exposição tal e qual como se fosse uma loja oficial. Depois, eu vou entrar em acordo com o franqueador, tendo em conta o contexto em que nos encontramos. Certo. Falou muito bem, temos já a variação cambial e etc. Então, como eu tenho um objetivo e eu não quero perder, eu posso dizer ao franqueador, eu quero pagar em kwanzas. Porque isto tudo é uma negociação e pode acontecer. E ele vai dizer assim, bem, eu também não quero perder. Como a moeda está sempre a oscilar, eu ponho um preço fixo de X. O franqueador pode criar uma taxa em que o franqueado vai pagar, sem ser exatamente a que já existe no mercado, que oscila. Vão ser X% das suas vendas ou vão ser X mil todos os meses durante X tempo. Este acordo pode existir. E o franqueado tem que ter essa capacidade, essa inteligência de também pensar, o contexto do mercado não está muito favorável, mas esse negócio é muito bom. Vamos entrar em acordo, vamos definir taxas e vamos caminhar. Okay. Há essa vantagem também. Sim, estando as duas entidades no mesmo mercado, sim, torna mais fácil fazer esta operação. Mas eu aqui ainda olho muito para... E é possível fazer esse franchising também no agronegócio, por exemplo? Também é possível sim. E até porque imagino que, eu não vou dizer o nome, mas há fazendas muito boas, né, okay, que já têm alguns produtos aceitos no mercado. Eu posso vestir a roupagem. Tenho o terreno, porque também o que é que acontece? O franqueador tem interesse em ver o que é que eu já tenho. Tenho um terreno fértil, tenho boas pessoas, está bem. Vamos, eu faço isso desta maneira, daquela maneira e fica a fluir. O franchise é extensivo para vários setores de negócio. E pronto, só para também, se calhar, né, ajudar aquelas pessoas que pensem, a Ursula falou sobre o fato das duas empresas serem nacionais. E se for uma empresa internacional? Isso. Pronto. É ter em conta os riscos, né? Não se fazem negócios por emoção, nunca. Então, se tem vontade de investir, tem que criar mecanismo para que isso flua e traga retorno. Se eu quero replicar uma marca de bebidas muito boas ou muito boa, e o owner está fora, o dono da marca está fora do país, eu vou usar aqui um meio. Ou abro uma conta no exterior, ou faço uma negociação com o banco. Eu tenho que ter uma estrutura preparada para depois não ficar a mercê. Certo. E este outro ponto, quais são as condições prévias, os requisitos prévios para
eu então poder avançar. Porque imagina, que estrutura deve ser? E aqui será só estrutura financeira? Ou vamos também criar aqui bases em termos de capacidade, olhar para o pessoal? Como é que é feita a preparação deste pessoal? O dono da marca vem, estabelece treinamento, porque também preciso treinar o pessoal para poder corresponder com o negócio. Imagina uma rede de restaurantes. E eu quero representar um restaurante em Angola. E este restaurante tem uma maneira própria de atendimento, uma maneira própria de servir os pratos, uma maneira própria de preparar, vamos assim dizer. Assim, e voltamos um bocadinho à nossa ladainha desde o início. É manter sempre a reputação do negócio que já existe. Se há uma etiqueta que a empresa ou que o restaurante aplica fora do país, esta mesma etiqueta tem que ser aplicada aqui. Por exemplo, imagine que alguém que esteja no exterior, habitualmente vai a este restaurante. Quando estiver aqui no país e for a este restaurante, tem que sentir o mesmo cuidado, tratamento. Então, se for necessário, o franqueador pode promover, sim, a formação, o treinamento, para que não haja, então, disparidade ou tanta disparidade a nível de negócio. Porque se tratam-se de países diferentes, haverá sempre uma diferença ou outra, claramente, tendo em conta a cultura. Isso. Mas o resto tem que ser igual. Isto, para a economia, é benéfico porque acaba internacionalizando a própria economia. Exatamente. E para o franqueador é muito vantajoso quando ele vai dizer, olha, em África, por exemplo, nós também estamos, mas em África nós se calhar não metemos gravata, por exemplo, um exemplo, está bem? No restaurante, mas podemos meter o traje africano. Isso. Com o símbolo e tudo da marca bem personalizado. Gerar aqui alguma inovação em função da localização da franquia. E esta está a ser a conversa com Sheila, ela que é especialista em franchising. E entre em contato, você sabe que nós estamos aqui também para poder ouvir a sua opinião, as suas perguntas. Você pode dirigir a sua pergunta via Instagram, via LinkedIn. Para o efeito, você precisa, então, se conectar para o 931, que é o nosso número do WhatsApp. É o 931-992-715. Repetindo, 931-992-715. E você vai poder ter as suas dúvidas, as suas perguntas também respondidas. Nós vamos voltar a fazer aqui uma pausa para mais uma faixa musical e já voltamos para darmos continuidade aqui a este programa. Seu espaço na melhor rádio de negócios. E nós, conforme temos estado aqui a falar, todo negócio tem riscos associados. E nesta terceira parte nós vamos falar um pouco dos riscos associados ao franchising. O que é que se pode ter em termos de cuidado? No momento em... imagina, o negócio está a decorrer e de repente alguma coisa que não foi acautelada ocorre e isto gera aqui uma imagem que afeta a marca. Os contratos normalmente prevêem também estes supostos riscos, vamos assim dizer. Podem prever. Podem, né? Isto, imagina. E aqui falamos do risco reputacional. Exatamente. Neste caso, o reputacional, estamos a falar do franqueador, né? Sim. Do dono da marca, que cede. Nós temos de ter muito cuidado, por exemplo, com o país, por exemplo. Imagina que seja uma empresa internacional com serviços, né, de fraudes. Vamos pensar numa empresa muito top a nível internacional que tenha esta vertente.
identificar fraudes. E não vamos dizer o nome. Eu estou com interesse de expandir a minha marca por África, porque se calhar eu considero que em África ainda precisa ser trabalhado a questão da fraude. Certo. Mas eu não faço um estudo de mercado a nível do comportamento das pessoas. Vou lá e encontro até franqueados com muito interesse, capital e tudo para começar a operação. E eu aceito, porque interessa-me muito as cláusulas, o pacote é muito bom. E neste contexto, o franqueado vá de África, passa a fraudulento, ao invés de alguém que detecta as fraudes. Aceita ser corrompido e por aí fora. O que é que vai acontecer? Como se trata de uma empresa internacional, isto vai rapidamente gerar alvoroço e vai explodir. Neste caso, eu vou estar a arriscar a reputação da minha empresa, né, como franqueador, porque tive muito interesse num orçamento que foi feito, que é muito mau e que pode prejudicar a própria marca de modo geral. E as pessoas perderem credibilidade. Porque quando isto acontecer, as pessoas não vão pensar no franqueado. Vão pensar, é a empresa tal. A empresa tal não presta. Então, o mesmo franqueador também precisa de ter esse cuidado quando vai ceder o seu negócio para uma localidade, para um certo grupo de pessoas. O estudo de mercado nunca é só para quem tem interesse, né, neste tipo de aplicação, porque é um investimento de mão dupla. O franqueador ganha, o franqueado também ganha. Mas até que nível, até que ponto, não é? Eu sei que existem as agências de ranking, né? Que elas Exatamente. fazem o mapeamento por regiões e elas ajudam no direcionamento aonde é que o investimento é com maior ou menor risco. Exato. Em termos de operação, de ocorrência. E normalmente, com muita tristeza, a África tem estado sempre na cor vermelha. Infelizmente. Nós agora, o ano passado, pelo menos fomos para a lista cinzenta. Imagina, esta informação, o país colocado numa lista cinzenta em termos de negócio, compromete. Compromete, né? Porque o franqueador vai pensar, opa, tudo bem que, né, como dizemos em Angola, o cachê é bom, mas será que vale a pena comprometer a minha marca naquele país, naquele paraíso? Então, muitas das vezes, nestes ratings, acabamos por ficar aquém da expectativa. Muitas empresas não vêm, porque dizem mesmo, esse país não tem condições. Ok. Eu conheço marcas que nós ansiávamos que viessem cá, mas que infelizmente não aceitaram as propostas mesmo dos franqueados por causa desta questão reputacional, por causa de estar numa lista preta, vermelha. Já aconteceu, mas depois em off eu digo ao Gil qual é esta empresa em particular. Pois, é bem verdade. Isto são... Quando se vai fazer um negócio, nós precisamos efetivamente ter todo este mapeamento para, conforme foi dito aqui pela Auxília, não colocarmos em risco a nossa marca. Uma das características é a proteção da marca. Tem esta questão, a proteção da marca. E um mercado pode ser responsável pela falência internacional da marca. Isto é bem verdade. É assustador até pensar, né, que neste tipo de investimentos eu possa perder a minha marca. Quantas vezes nós já ouvimos que a marca X deixou de existir ou simplesmente perdeu o prestígio? Muitas das vezes é responsabilidade dos franqueados. Não cuidaram da marca, não seguiram os padrões. Depois, né, há ali todas as cláusulas, advogados e etc. Mas isso é já no backstage, nós não vamos ver. Mas a marca pode se perder
por causa destas questões, se não forem acauteladas de início. E eu mesmo também aqui existir imitações, por exemplo. Que é sempre um risco, é de exposição. Sim. Uma coisa é estar no mercado em que não existe esta questão de cópias, plágios, ter o original e ter depois aqui o mais ou menos. Mas a partir do momento em que eu, se calhar, arrisco-me a me posicionar num determinado mercado com maior liberdade, menos controlo, até que ponto é que também isto não venha a ser prejudicial para a própria marca? E uma coisa é eu apresentar o meu produto neste formato e vier um outro que vai copiar o formato da minha embalagem, que vai copiar uma série de outros elementos e, no entanto, o mercado não tem mecanismos de sancionar. Esta pergunta é muito interessante, Gil, Chris, é mesmo muito interessante, mas depois o que é que acontece? Uma imitação não pode ter o mesmo logotipo, não pode ser igual. Sim. Ou seja, o franchising até acaba por ser igual, ou se não a mesma coisa, só que transferida, e o plágio ainda assim ter coisas diferentes. O que é que vai acontecer? Eu posso, se calhar, tentar plagiar a mesma marca nesse tipo de contexto. Se o owner da marca, e hoje em dia eu acho que agora os direitos, né, de criação, autorais e por aí fora já são mais rígidos até em países que nós se calhar nem imaginávamos. Então o que é que acontece? O owner da marca, mediante isso, pode sim levantar algum processo, mesmo que a nível internacional. E outra coisa que vai acontecer, eu posso imitar, mas eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir ter por trás o apoio do franqueador. Então alguma coisa não vai correr bem, não vai. Pois, mas daqui é justamente não vou chamar, isso não é oportunidade, isso é o oportunismo do Né? mercado. De tentar copiar, né? E trazer para aqui uma empresa. Mas depois como é que eu vou justificar? Um produto semelhante que acabe comprometendo Um produto a minha. substituto, no caso, falamos disso. Sim, Em economia chamamos de produto os substitutos, substituto, né? né? Até porque o meu preço é muito mais baixo, porque eu não tenho responsabilidade. Então, Fiscais, né? Se calhar. eu baixo o preço e os consumidores acabam olhando aqui para. Bom, é original, é bem verdade, tem, mas eu prefiro. Eu acho que quem já sentiu o sabor do original não quer cópia. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou falar de marcas, Sim, sim, como sim, já sim. combinamos no início, mas imaginem, existem auriculares com uma qualidade de som maravilhosa. Isso. E muitos de nós sabemos, conhecemos algumas. E depois existem aquelas réplicas, né, digamos assim, também não posso estar a falar os países, que quando nós pomos a música, parece que estamos a ouvir duas músicas ao mesmo tempo. É mais ruído. barato, se calhar até eu consigo ouvir sem fios e dá jeito para me distrair, mas o sabor é diferente. Então, se calhar aquelas pessoas que depois não têm o budget para recorrer ao original, possam ficar com estas cópias, né, por aí, mas quem já conhece, e eu falo por experiência própria, tem o gosto de querer investir um bocadinho mais para algo com maior qualidade. Né? Porque eu insisto um pouco neste ponto. Mas qual é a réplica? Meu Deus, qual é a réplica que o Gil usou que se pareceu com o Gil? Sapatilhas. Vamos falar um pouco de sapatilhas. Tênis, e acho que lá... Entende? lá As sapatilhas, os ténis, né? os relógios Ai, que vêm Deus. aqui. Esse tipo de produtos. Existe uma regra. Não sei se o Gil já viu. Pode ser muito parecido, mas o nome nunca pode ser igual. Exatamente. Não. Mas será que o mercado. O que é que o mercado quer? Ele quer. Eu vou. Pronto, Gil, eu já percebi. O que é que acontece? O mercado está aí, Sim. o público-alvo está aí,
Sim. Então, epá, já que eu não posso, vou idealizar na minha mente que estou, Ok. No caso dos consumidores, sim, dos consumidores, e acabar afetando. o negócio, sim. Pronto, eu quero fazer parte da moda, né? E há umas sapatilhas que estão ali a bater, né? Então, como eu não tenho, se calhar, a capacidade de comprar o original, eu vou comprar a A réplica ou a cópia. réplica? Pronto, Uhum. nestes casos, temos que, para o franqueado, né? Que é a pessoa que está a fazer o uso, o fruto da marca da outra, tem que ter cuidado com o tipo de produto que vai vender, né? Ou seja, se eu já sei que sapatilhas, malas, pochetes e etc. é algo que as pessoas tendem a comprar Uhum. réplicas, eu não vou para esse segmento. Entendo. Eu vou me esquivar para aquilo que eu acho que é muito difícil replicar. Eu acho que é preciso ter essa maturidade, né, esta inteligência emocional para saber escolher onde atuar. E eu tenho de ver o mínimo de concorrentes possíveis, porque isto é um dos riscos associados ao franchise, já dizendo, né? Estes concorrentes com Uhum. réplicas e não sei quantos são uma ameaça muito grande para o Exatamente. franchise. Então, eu vou escolher um produto que eu sei que tem o mínimo de risco associado para este tipo de comportamento no mercado. Pois. Então, conselhos. Conselhos para o franqueador ou para o franqueado? E para o mercado. Para os dois. Para aquelas pessoas que, por exemplo, têm uma capacidade financeira para investir e não sabem no que investir, não querem pensar num logotipo, não querem pensar num produto, é ideal que façam, né, um franchise, que se tornem franqueados. Porque aí já encontram uma estrutura feita Certo. em que têm apenas que seguir. Contando que procurem conhecer o produto, procurem conhecer o mercado em que estejam a atuar e ter atenção, né, a estas ameaças, a estes concorrentes. Nesse caso é importante fazer uma análise SWOT Isso. para saber as ameaças, as oportunidades, os pontos fortes, para depois escolher o produto ideal. E depois sejam inteligentes nos momentos em que forem definir as cláusulas. Quando o franqueador chegar a isso, tenham em conta o contexto. Pronto. Para o franqueador, tenham em atenção o país, a província, o local, o tipo, né, de pessoas com quem vocês queiram entregar as vossas marcas e produtos, porque na verdade é mesmo confiar que alguém tome conta da reputação do seu produto, que se calhar foi fruto de anos Exatamente. para a construção. E aí tem a questão da toda essa due diligence que é importante fazer. Quem Exato. é a pessoa? Que associações essa pessoa Exato. Tem tem? as contas fiscais em dia, Entende? procurar saber isso tudo, quem é o contabilista e exigir mesmo, por exemplo, do franqueador, olha, eu quero saber como é que está a sua posição financeira, a sua administração financeira, o seu balanço, E a para ver. reputação desta pessoa neste mercado. Porque às Exatamente. vezes ela pode querer associar-se a uma marca, eh, mas, Que é um. mas a pessoa, por uma questão de reputação, Sim, né? Mas a pessoa não tem esta, esta sustentabilidade. exatamente. E porque no final do dia o franqueador tem o direito de definir como é que serão, né, guiados todos os processos, Isso. canais de vendas. Mas é muito oportuno, né? Porque é uma estrutura já feita e que se funcionar muito bem, as pessoas conseguem brilhar e ter um retorno muito, muito bom. E assim mesmo, para terminar, e enquanto falavas, de repente veio aqui esta pergunta. Como levantar, então, uma marca falida, vamos assim dizer, por conta de escândalos, por conta de, sim, como voltar a colocar esta marca Hoje, a brilhar novamente? hoje eu falava com um colega meu
que o coração das vendas é o marketing. Ou seja, o marketing associado à marca pode mudar uma história toda. Sim. Imagina que vá uma marca que esteja em escândalo de fraudes e por aí fora, pode reparar isso com uma ação de responsabilidade social e trazerem isto para as pessoas, que a marca tem esse comprometimento, tem isso, tem aquilo, e começar a mexer um bocadinho com o emocional das pessoas. As pessoas vão perceber. E hoje, na era digital, espalhar para todos os portais de comunicação, mudar a imagem da empresa, limpar, fazer se calhar uma luta contra a fraude. E as pessoas, mas como assim? E as pessoas depois com os Substituir a emocional, administração. tudo, mostrar, olha, foram demitidos XXX que estavam envolvidos naquele escândalo e depois voltar a confiança, né? Devolver a confiança à marca. Hoje em dia as pessoas são muito emocionais. Isso. E um conselho que eu deixo é: joguem mesmo com o emocional das pessoas. No mundo do negócio não é só comprar uma vez, é o comportamento repetido de compra do consumidor. Então, eu só vou comprar repetidas vezes se eu estiver emocionalmente envolvido com aquela marca, com aquele produto e por aí fora. Muito bem. Esta foi então a segunda edição deste programa Investimentos, e hoje estivemos aqui a analisar o franchising. Temos aqui no estúdio o Seila, que tem estado a nos elucidar, a nos conduzir no entendimento a respeito do franchising, toda a precaução que devemos ter em atenção. Seila, muito obrigado por se disponibilizar a estar aqui conosco hoje, nesta segunda edição do programa Investimentos. Então vale a pena investir em franchising? Vale super a pena. Obrigada eu pelo convite. Estou a gostar muito de estar aqui. Fui muito bem recebida com um cafezinho. Então vale super a pena. Tenham só os objetivos claros, está bem? Daquilo que vocês queiram fazer, e é uma oportunidade mesmo até para jovens que queiram investir e não sabem por onde começar. É uma boa oportunidade. Já pensou em promover uma palestra de esclarecimentos sobre a franchising? Olha, por acaso não. Eu uma vez... Então vou lhe desafiar. Opa! Pronto, desafio aceito. Uma vez o que eu fiz foi dar a resolução de um problema de franchising. Ok. Uma empresa multinacional trouxe o problema e eu fui convidada a resolver. E a questão era exatamente porque que o franqueado vendia menos que o franqueador. Uau. E foi muito, muito bom. Aceito. Porque assim, precisamos criar fóruns para esclarecer. É verdade, porque às vezes é só por falta de conhecimento que as pessoas estejam perdidas, e às vezes é um clique, né, para ajudar muita gente. É isso mesmo. Então vamos organizar aqui esta mesa redonda sobre franchising. E quem desejar entrar em contato consigo para uma questão de ouvir mais, saber, não sei se o seu dia a dia, falando um pouco agora de si, assim, muito de forma privada, se o seu dia a dia lida muito com esses casos também, claro, né? E se as pessoas sabem que nossa, ele é especialista nisso. Bem, eu acho que não. Eu acho que algumas pessoas não têm essa noção, porque eu acabo por ter muita coisa, né? Eu tenho... Vamos falar do livro. Pois, tem... livros. Ainda tem um livro. Ainda tem um livro, é isso, pronto. O que eu tento fazer, né, é uma gestão do meu tempo, porque eu tenho esta vertente profissional
do retail and franchising, e depois tenho, né, o livro, e depois tenho outras coisas. O meu dia a dia é corrido. Eu salto da cama já a correr para resolver um monte de problemas. Então, diariamente eu tenho que lidar com a resolução de muitos conflitos. E é muito bom, porque no final do dia as pessoas sorriem e é isso que se quer. Mas quer falar um pouco do livro? Já que, né, se me permitem, sim, por Força. acaso o meu livro, eu gosto de falar em inglês Força. porque tem mais ênfase, Força. é sobre growth, mindset and leadership in general, onde eu faço um paralelo sobre a máxima posição que alguém pode atingir numa empresa e aplicar essa máxima em todas as áreas da nossa vida. Na verdade, nós podemos ser bem-sucedidos em tudo. Atenção, não é ser feliz em tudo, é ser bem-sucedido em tudo. E muitas das vezes me perguntam, mas Ursula, como é que é isso de ser bem-sucedida em tudo, se eu estou nessa condição e naquela? Ser bem-sucedido em tudo, na verdade, é estar bem resolvido com a situação em que nós estamos no momento. A situação pode não estar resolvida como nós queríamos, mas nós estarmos bem resolvidos Em com paz, aquilo. não é? Exatamente, e estar em paz, acima de tudo. Então, eu falo sobre nós sermos um chairperson, que é uma pessoa do nível muito alto de alta performance. Está para breve lançamento, hein? E no livro também ajuda as pessoas a chegarem lá. Sim, sim, esse é o objetivo do Isso, livro. né? Sim, Como então elas vão escalar e se permanecer e se manterem neste nível. exatamente. Através de exemplos concretos que eu vou dando pelo livro. E é um livro com uma escrita muito descontraída, Ótimo. nada exaustivo. E é muito bom. E tenho recebido feedbacks bons. Eu não, claramente, não partilhei o livro todo, mas assim, algumas coisinhas, né? E as pessoas foram dando feedbacks muito bons e que aquele pouco, por exemplo, partilhado já mudou a vida delas, já mudou Ok. a forma de ver as coisas. Então temos novidades para Temos 2025. novidade. Temos. E com o livro chegamos ao fim deste programa. Este é o programa Investimentos. Muito obrigado pela sua audiência, também, prezado ouvinte, você está ali do outro lado. Eu faço votos de que tenha sido esclarecedor para si este programa e que também tenha tomado alguma decisão em abraçar, fazer investimentos usando o modelo franchising. Caso você ainda queira ver o tema esclarecido, não hesite, faça-nos uma mensagem via as nossas redes sociais, Instagram, e nós então teremos todo o prazer de poder responder aqui às suas inquietações. Mais uma vez, Océlia, muito obrigado e eu faço votos que esta não seja a última vez. Muito obrigada por me ter aqui, Gil. Foi um prazer enorme. Muito obrigada a todos que estiveram do outro lado. Então, dizer que eu estive na técnica Eduardo Samuel, na assistência e na captação de imagens Panzo, e eu que vos comuniquei, Gil Cristo Adolfo. Me despeço com toda a alegria, toda a felicidade, para que então, dentro dos próximos 15 dias, possamos novamente estarmos aqui para a terceira edição deste programa Investimentos.